Olá, gente. Como combinado, estou gravando aqui como resolve o exercício de fixação que foi dado na monitoria. Então, vamos lá. Então, antes de fazer o exercício, vamos só lembrar de alguns conceitos, tá bom? Aí, quem não for da faculdade, pode dar um print na tela, copiar. Tá bem resumido, de fácil entendimento, porque é preciso que a gente entenda e fixe, né? E grave esses conceitos, porque quando a gente for iniciar a matéria sobre ficha técnica, a gente vai usar bastante esses termos, então a gente precisa estar com certo domínio sobre esse tema. Então, quando a gente fala em peso bruto, a gente está falando do peso do alimento íntegro, na forma como ele é adquirido, da forma como a gente compra lá no mercado, no sacolão. Que no caso aqui da cenoura, tá vendo que ela tá com casca, ela tá com as folhas, então ela tá com o peso dela integral, ok? Quando eu pego essa cenoura e passo por um pré-preparo, que aqui no caso eu tirei a casca, descartei as folhas, a gente está falando do peso líquido. Então, o peso líquido é o peso do alimento depois de limpo. E o alimento depois de limpo e cru, quando ele é para uma pessoa, a gente está falando per capita. Então, aqui eu tenho a cenoura limpa, crua, com a quantidade para uma pessoa. Quando eu pego essa cenoura e passo por um processo de cocção, algum método de cocção, a gente vai ter o que a gente chama de porção, que é o alimento pronto para consumo para uma pessoa, tá bom? Então, porção, alimento pronto para consumo para uma pessoa. A diferença da porção para per capita, qual que seria? Seria que no per capita a gente está falando de alimento limpo e cru apenas, ele está cru, e a porção, o alimento, ele está pronto para o consumo. Tá? E isso no exercício ele vai vir bem claro, tá bom? Só fique atento e atento também à questão para quem é destinado. É sempre para uma pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai chegar em algum momento que ele vai falar de um peso da preparação. Então, quando a gente fala de um peso final total do alimento, a gente está falando de rendimento, diferente da porção. Aqui, o alimento também está pronto para consumo. Ele também está pronto para consumo, só que ele está na sua totalidade, que é que a gente colocou como exemplo o bolo de cenoura, o bolo inteiro, tá? Então, é o peso final total do alimento preparado. Se eu estivesse falando de um alimento pronto para uma pessoa, aí seria a porção, tá bom? E outra informação importante que a gente precisa ter é sobre o fator de correção. Em alguns livros ou alguns professores, eles vão se referir como indicador de parte comestível, IPC. Então, a gente precisa ter esses dois nomes em mente. Então, o IPC ou UFC, fator de correção, nada mais é do que a relação do peso bruto sobre o peso líquido. Ele vai indicar a diferença entre o peso líquido e o peso bruto. Aqui o exemplo. Tá vendo? Eu até coloquei aqui. Foi retirada a casca, foi tirada a folha da cenoura. Então, isso aqui a gente vai chamar, a gente vai ver a diferença e vai dar o fator de correção ou indicador de parte comestível. E essa cenoura aqui, sem a casca, sem a folha, ela tá limpa, mas tá crua. Lembra que é o peso líquido, ok? Outra informação importante que a gente precisa ter em mente é o quadrinho que foi colocado aqui, essa observação. Quando vocês forem fazer o exercício, se o fator de correção, isso também cai bastante em prova, quando o fator de correção ele for acima de 1, significa que houve perda de peso do alimento. Quando o fator de correção ele for igual a 1, significa que o peso bruto é igual ao peso líquido. Então, não teve perda, tá bom? O alimento ele permaneceu com o peso dele. E por que a gente fala que quando o fator de correção ele estiver abaixo de 1, tá errado, nunca ocorrerá? Porque é impossível você comprar um alimento, o peso bruto dele. Comprei um alimento que tem 10 quilos. Eu vou passar por um processo de limpeza, vou tirar a casca dele, peso líquido. Ele não tem como ter 11 quilos.
ele não vai ganhar peso após passar por esse processo de limpeza. Não. Então, por isso que quando tiver assim, abaixo de 1, não vai correr, tá errado. Então, você tem que rever a sua conta, porque alguma coisa deu errado ali. Tá bom? Então, agora, tendo isso em mente, a gente vai lá fazer o exercício. Aqui, ó. Primeiro exercício. Se eu compro 74 quilos de chuchu, eu comprei o chuchu, tá? In natura. In natura, lembra? Peso bruto. Para servir uma coletividade e após o pré-preparo, eu descartei 17 quilos de cascas e outras partes. Qual o peso líquido que terei disponível para a preparação? Então, a gente está querendo saber peso líquido. Lembra que o peso líquido é alimento limpo e cru. Peso bruto é o peso íntegro do alimento, como eu comprei ele, que foi 74 quilos. Aqui no exemplo, ele está me falando que no pré-preparo, ele descartou 17 quilos de casca e outras partes. Então, ele pegou esse chuchu, que tem 74 quilos, retirou 17 quilos de casca e outras partes. Quanto é que me dá esse valor? Faz aí na calculadora 74 menos 17. No final, eu vou ter 57 quilos de quê? De um chuchu descascado, que está limpo e cru. Limpo e cru, então, peso líquido, 57 quilos. Ok? Tem a resolução aqui embaixo. Ó. Tá bom? Tira um print se você quiser copiar. Agora, o segundo exercício. Então, aqui vem falando. Utilizando o exercício anterior, qual o fator de correção? Então, aqui eu tenho peso bruto, que é igual a 74. Lembra? Peso bruto, 74. O peso líquido que a gente encontrou, 57 quilos. Ele está querendo saber qual o fator de correção. Lembrando que o fator de correção é igual peso bruto sobre peso líquido. Fator de correção é igual 74 kg, que é referente ao peso bruto, sobre 57 kg, que é referente ao peso líquido. Faz aí na calculadora 74 dividido por 57. 1,29. Fator de correção é igual a 1,29. Está acima de 1, então está correto. Significa fator de correção. Lembrando daquele quadrinho. Fator de correção acima de 1 significa o quê? Que houve perda. E houve mesmo, porque ele, lembra que ele falou que dispensou 17 quilos do alimento quando ele foi descascar. Tá bom? Aqui tem a resolução, ó, certinho, 1,29. Se quiser dar um print. Então, continuando. Questão 3. Se após a etapa de pré-preparo de batata baroa eu possuo 64 quilos, considerando o fator de correção de 1,24, qual foi a quantidade de batata baroa originalmente comprada? Então, ele quer saber o quê? Vou botar aqui. Vamos lá. Após pré-preparo, significa que teve descarte. Descascou a batata, então tá falando de peso líquido, 64. Fator de correção ele já me deu, 1,24. Ele quer saber a quantidade, quanto de batata baroa que eu preciso comprar. Então, eu não tenho peso bruto. Vou usar a mesma fórmula de fator de correção. É igual a peso bruto sobre peso líquido. Fator de correção ele já me deu, que é 1,24. Igual peso bruto, eu não sei.
A gente está querendo descobrir sobre o peso líquido que ele me informou, que é 64. Peso bruto é igual, aí a gente vai multiplicar, tá? 64 vezes 1,24. Faz aí na calculadora. 79,36. 79,36 quilos. Então, eu preciso comprar 79,36 quilos para, no final, eu ter, depois de descascar e tudo mais, eu ter 64 quilos de batata parua. Tá bom? Resolução, olha lá, certinho. Só tirar um print, ok? Então é isso, gente. Eu disponibilizei outros exercícios. Aí no decorrer da semana a gente vai corrigir também, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamarem. Fiquem na paz, gente. Tudo de bom.